Então, meu bom dia a todos vocês. Inicialmente, eu gostaria de agradecer imensamente o convite do MIL. Gostei muito de revê-lo. Essa possibilidade de encontro com o professor Hermano Carmo, sempre um prazer. Muito bem-vindo ao Brasil. Colaborador, tem aí se feito presente junto a muitos pesquisadores brasileiros, contribuindo, colaborando. Muito obrigada, a gente sempre aprende muito. Também agradecer a possibilidade de participar dessa mesa, de rever a professora Kátia, de conhecer melhor a professora Gláucia, de rever o pessoal que, durante o tempo em que estive na CAPES também, muitos de vocês já tiveram, assim, a gente já teve a oportunidade de estar juntos. E também, enquanto as colegas falavam, eu acho que essa é uma vantagem de quem... a última, a primeira e a última, é de que muitas coisas eu já nem preciso repetir, mas de que me senti provocada mesmo, ali sentada, me remexendo, em relação a muitas das coisas colocadas pela Kátia e pela Gláucia. Eu acho que a experiência da Gláucia, de estar lá, de estar ofertando uma disciplina, de conviver tão de perto com o tutor, tão de perto com o estudante, de falar das angústias dela, de trazer para a gente um contexto que demonstra a importância de se perceber o perfil de quem é o nosso estudante hoje. Ela traz o estudante que está saindo aí do ensino médio e entrando, e um estudante que já está, digamos assim, na lida. E quando a Kátia falava das condições de trabalho docente, e ela coloca essas condições, porque quando ela expõe a forma de trabalho dela, essa condição do trabalho do docente se faz muito presente. E eu tenho certeza que no imaginário de todos nós, no meu também, e eu falo de uma experiência como professora de algumas disciplinas à distância, como uma pessoa que já fez gestão também de cursos à distância, de uma pessoa que, de certa forma, andou meio assim à margem, um pouco dessa questão de planejamento de políticas públicas nacionais para o uso das tecnologias de comunicação e informação à distância. E quando ela traz essa questão das condições do trabalho docente e caracteriza o papel do tutor, a gente realmente arrepia, Falávamos hoje de manhã, o Marco, Kátia, eu, o professor Hermano, no café da manhã, conversando um pouco, a gente falava de que nós estamos vivendo um momento realmente em que precisamos parar para pensar. Que bom que temos eventos que trazem pesquisas, Professora Kátia, de tanto tempo, professora Gláucia e tantos outros pesquisadores, o MIL, gente que está aí na luta, que está observando o que está acontecendo, mas não só observando, mas pesquisando e buscando contribuições para que a gente possa melhorar esse cenário. Nós realmente estamos assim num momento, eu acredito, e agora eu posso falar de fora também, porque estou na universidade e posso ver com mais clareza até. Eu já aprendia lá como pesquisadora, minha orientadora de mestrado e meus colaboradores, o próprio professor Hermano, da necessidade que às vezes a gente tem de se afastar para olhar um objeto. Esse é um momento importante para mim como docente. É um momento em que eu me afasto um pouco dessa coisa da lida da educação à distância, desse envolvimento que às vezes te cega até, para olhar um pouquinho como é que esse cenário está se colocando nacionalmente. E eu penso que as condições de trabalho docente têm tudo a ver com esse tema, que é a aprendizagem, a avaliação, para pensar na qualidade, para pensar na permanência. Não dá mais para ignorar isso. Não dá para ver um professor que trabalha nessas condições, com 600 alunos, 800 alunos. Não dá mais para a gente se ver enquanto educador, enquanto professor, por exemplo, na Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, no meu departamento, que quando chega a hora da escolha das aulas, quem é que vai dar as aulas no curso à distância? É a pergunta que se faz. E quem dá aula, é pior, não conta na carga horária. Não está integrado suficientemente a ponto de não contar na carga horária. E, falando de condições de trabalho docente, Gláucia coloca, Kátia também, não é um trabalho
Simples. Falávamos, inclusive, do grande desafio que o MIL acaba de colocar quando coloca aí um evento virtual envolvendo pesquisadores numa sala com muita gente interagindo. E eu mesma comentava com a Kátia, não tem perna, não tive perna. Ela também disse, o meu orientando foi lá e trabalhou, porque realmente a docência mediatizada pelas tecnologias de comunicação e informação não é trabalho fácil. É trabalho difícil, é trabalho que exige muito planejamento, que exige muita organização. E é diferente do que se fala quando simplesmente se afirma, não pode ser, tem que ser planejado, mas ele acaba sendo, muitas vezes, improvisado. Por conta exatamente dessa sobrecarga, dessa falta de disponibilidade. Eu entendo que isso não dá mais para ser ignorado, porque não é só na minha universidade, mas na maioria das universidades brasileiras, esse é o cenário. A educação à distância está aí, entrando pela UAB ou não, mas ela faz parte desse cenário. O tutor não surgiu do nada, ele está aí, ela coloca muito bem essa condição, quem é esse tutor, qual é o papel desse tutor. Quando você vê um professor que se submete até a ter essa intermediação do tutor, do ponto de vista de olhar, eu não tenho condições de olhar todos os trabalhos, porque é o meu tutor que faz essa mediação. Não é diferente na UNB também. Lá no curso de pedagogia é a mesma coisa, quem interage com o aluno é o tutor. E o professor faz o que ele acaba se resignando, porque não tem como ele dar conta mesmo. Ele precisa mesmo dessa mediação. É dessa figura que não dá mais para a gente ignorar. Então, nós temos esse como um aspecto fundamental, que eu tenho certeza que todos vocês têm muito a contribuir, falar sobre isso. Ou porque são tutores, ou porque são pesquisadores, ou mesmo porque são professores e estão na área. Um outro aspecto importante, para além dessa questão do professor, eu penso que para se discutir essa temática é a condição de acesso do aluno. Hoje de manhã, por coincidência na madrugada, porque programa educativo só passa na madrugada nesse Brasil, eu vi uma matéria feita no interior do Pará e por coincidência da Universidade Aberta do Brasil. E o que me chamou a atenção foi uma entrevista com uma professora do curso à distância, em que a repórter foi na casa dela. Chegando na casa dela, ela, o marido dela, 2 crianças pequenas, a mesa posta, e dava para perceber assim, que era para o café, né? Tinha lá o bule, as coisas e tal. E a repórter perguntou para ela assim, como é que ela estudava? Ela falou, como é que eu estudo? Ela até meio que se surpreendeu e disse, com muita dificuldade, porque eu já sou professora há 40 horas. E eu sou mãe e dona de casa. Então, eu chego em casa, eu faço tudo em casa e depois das 10 da noite eu me sento. Mas que bom, você tem internet? Não, eu não tenho, porque aqui não tem. Mas e daí como é que você faz? Daí eu pego o material impresso que eu tenho aqui, estudo e faço. Mas e aí como é que você interage lá no fórum? Eu tenho as amigas, as professoras vão, me ajudam. E às vezes eu vou num local ou num cybercafé, me sento e respondo as questões lá do fórum. E assim ela está tocando o curso dela. Eu me perguntei, né? Olha a dificuldade. Aí a repórter perguntou, e você perto para você poder acessar a internet? Ela falou, não, eu viajo 4 horas para chegar a um lugar mais próximo onde tem a internet. Isso é agora, nós não estamos falando de muito distante. Não é uma realidade muito distante da gente, não. Então, essa condição de acesso do estudante também é uma condição complicada. Ao mesmo tempo em que você tem um menino andando pelo campus, falando sozinho, aquela loucura toda que tu pensa, o que está acontecendo, né? Será que, né? E você tem essa outra condição de total, né, falta de acesso mesmo à questão da tecnologia. Então, eu penso que os contextos sociais, culturais, econômicos, ambientais, que envolvem tanto o professor quanto o estudante, são, no meu entendimento, assim, aspectos fundamentais e que têm a ver com essa coisa da qualidade, da permanência e tudo mais. Eu tive a oportunidade de participar da banca de 2 trabalhos muito interessantes. Um sobre autonomia e outro sobre a questão da cópia e do direito autoral.
e gostaria de fazer uma referência aqui. O trabalho de autonomia, que eu participei da banca, a garota fez uma coisa muito interessante. E pegando um pouco do que a Kátia falou, a Kátia disse uma coisa assim, parece a autonomia é só do estudante. E se essa menina ela fez uma análise, uma avaliação dos guias didáticos e orientações para curso. Em todos os guias didáticos e orientação para o curso, as palavras são sempre essas. Nós precisamos desenvolver a autonomia do estudante. Não, o estudante é autônomo. O estudante, ele quase que aprende sozinho. E isso é o ponto alto e chave. Todos os guias, materiais, autoinstrucionais, trazem exatamente essa visão. Essa menina fez uma avaliação desse material e pegou um curso na universidade dela e fez uma entrevista com os estudantes e com os professores para concluir que é o seguinte, na verdade, a autonomia ela tem que ser desenvolvida já nos materiais produzidos para a EAD, não só nos materiais, nas orientações, nas atividades de aprendizagem, porque as atividades são armadilhas em se tratando de avaliação. Às vezes, os enunciados são tão doidos, com perdão da expressão, que nem o professor sabe exatamente o que ele quer. Aí o aluno produz um texto de até 3 páginas que, tanto para o tutor quanto o professor, eu não sei como avalia. Sinceramente. E o que se quer avaliar? Que também eu penso que é uma coisa que tem que ser parada para pensar. Normalmente, a gente pega as práticas já do nosso cotidiano presencial, principalmente em relação à avaliação, e simplesmente põe numa distância. E aí você vê, na área de exatas, por exemplo, eu que coordenei cursos na Federal de Santa Catarina, de Física, Química, Matemática, a tendência, inclusive, são os exercícios. Sabe as listas de exercício? As mesmas listas de exercícios jogadas no ambiente virtual. E aí uma consequência óbvia, a cola e a cópia. Por que 90%, 80% muitas vezes de cópia? Há muitos estudantes à distância que, diante dessa possibilidade, hoje, inclusive, pagam pessoas para fazer os trabalhos. Chamam outras pessoas para fazer, porque nós não conseguimos mudar a lógica. A gente não entendeu que o contexto, e me coloco nessa condição, é outra, de ensino e de aprendizagem. Quando você tem uma mediatização, seja de um ambiente virtual, de um livro, de um vídeo, de qualquer coisa, isso muda completamente a relação. Quando você tem um estudante desse tipo, com essa dificuldade de acesso, quando você tem um professor que tem esse suporte, que é de tutoria e da precarização das próprias condições dele, essa relação ensino-aprendizagem muda. Então, eu penso que isso é uma coisa importante para a gente ver. Nesse sentido, e pegando um pouco, eu pensei em trazer uma contribuição ultimamente. Na verdade, quando eu já fiz o meu mestrado, a minha orientadora foi a professora Maria Luísa Belloni, e a Maria Luísa Belloni tem trabalhado muito essa questão do uso da tecnologia na educação. E ela tem trazido um conceito que é um conceito que, assim, não está totalmente ainda, eu diria que eu estou aprendendo sobre isso, que é mídia e educação. Um conceito que ela está trazendo, que eu penso que é um conceito importante, que eu queria mostrar um pouquinho aqui para vocês, porque eu penso assim, diante de toda essa diversidade e dessas dificuldades apontadas por aqui, por todos nós, qual seria o caminho, então? Como é que a gente pode superar isso? Como é que a gente pode ir para frente? Eu penso que é nos respaldando teoricamente, que é estudando mesmo, né? Onde está aqui, né? Isso. E aí, se você olhar a questão da avaliação, você tem vários pontos de vista. A questão do próprio acesso, a questão da qualidade e a questão do sucesso. Nós não estamos falando de uma outra educação, estamos falando da educação. Então, a educação é importante. E vai depender muito do olhar de quem faz, do subsídio de quem faz, do fundamento teórico de quem faz, de quem planeja, de quem acompanha, de quem monitora. Isso é fundamental. Muito bem. Aqui eu coloco a modalidade, mas para aprofundar, né? Na verdade,
projetos de formação na modalidade à distância que estejam ancorados em conceitos de mídia e educação, esse é um conceito que eu gostaria de trazer um pouco, e dessa maneira possibilita uma atuação colaborativa entre todas as equipes que atuam nessa modalidade. Essa posição teórica inclui, em primeiro lugar, o entendimento de que a educação à distância é uma modalidade de ensino e que ela integra o campo da educação. Você pode até questionar alguns aspectos acerca da modalidade e tudo mais, mas você não pode negar a importância de termos uma atuação colaborativa de todas as equipes. Vejam assim, aqui que ninguém viu um professor sozinho, um tutor sozinho, um estudante sozinho. E uma instituição sozinha. Kátia lembrou bem do Moore. Então, é preciso que a gente realmente tenha uma equipe por trás para que a gente possa fazer essa questão da educação à distância na perspectiva de uma educação de boa qualidade. A Maria Luísa, quando ela traz o conceito de mídia e educação, ela traz alguns aspectos que eu gostaria de deixar para a gente pensar. O primeiro deles tem a ver com a inclusão digital. Veja o caso que eu contei dessa professora do Pará, que tem toda essa dificuldade e o curso dela todinho foi planejado para ser online. Todo. A riqueza do hipertexto, a riqueza da pesquisa, a riqueza do vídeo do professor está no online. Entenderam? Isso é uma coisa importante. Então, a Maria Luísa, quando ela traz essa questão da inclusão digital, ela fala da apropriação dos modos de operar essas máquinas que podem abrir as portas. E aqui eu vejo um grande papel da EAD, que é da cidadania e da melhoria da qualidade de vida das pessoas. Isso eu penso que é muito importante. Outra questão é a própria dimensão objeto de estudo, que o Nelson Preto já traz lá da década de 80, de você olhar essa tecnologia de outra forma e ver, assim, por exemplo, um ambiente virtual, como a professora Glossa apresentou, com N possibilidades, com N, digamos assim, experiências inovadoras de ampliação da própria construção do conhecimento. Então, uma leitura crítica dessas mensagens, ampliada agora, né, por vídeo e tudo mais. Uma outra dimensão que ela traz é a dimensão meio de expressão. E aí, como expressão de cidadania, de uma pessoa que tem direito a esse acesso, porque há ambientes riquíssimos sendo elaborados. Eu conheço experiências maravilhosas. A própria Kátia falava dessa experiência do Japão e ela disse que é uma experiência riquíssima, muito tecnologizada, uma experiência que tem um outro público. Mas quem é que está tendo acesso a isso? Na educação, como é que isso está sendo utilizado? Então, eu penso que essa dimensão das possibilidades que as tecnologias de comunicação e informação apresentam, elas podem ajudar nisso, num exercício de cidadania mesmo, em que a própria sociedade civil, a partir de projetos educativos formais e não formais, se aproprie e se utilize, nesse conceito de mídia educação. E uma dimensão que é uma dimensão de ferramenta pedagógica mesmo, aplicada às situações de aprendizagem, levando em conta, é óbvio, a questão da interação. A Maria Luísa, ela está com um artigo num livro muito recente, agora de 2012, de um grupo de pesquisadores da Federal de Santa Catarina, só baseado em experiências com o uso de tecnologias na educação. E eu dizia para a Kátia ontem que um dos textos é o texto dela, em que ela faz uma retrospectiva da entrada das tecnologias na experiência dela como professora. Primária, lá na favela, como é que entrou as primeiras experiências com a televisão, com o quadro, com o material, depois ampliando isso e tentando entender um pouco, fazendo uma crítica das mensagens televisivas e de que ela se depara com um aspecto bastante importante que eu queria também chamar a atenção de vocês. De que essa questão do poder econômico, essa questão dessa lógica capitalista também, que, de certa forma,
atravessam os processos educacionais nos impede, eu acho que assim, frontalmente, de dar acesso e de democratizar efetivamente as tecnologias de comunicação e informação. A Maria Luísa, ao longo à medida em que ela vai contando da experiência dela, ela vai dizendo de que ela vai se convencendo cada vez mais das dificuldades, das restrições, e ela traz programas grandes como o Saci, o TV Escola, o Salto para o Futuro, o Proinfo, o UCA, um computador por aluno, todas essas megas experiências brasileiras, políticas públicas envolvendo o uso das tecnologias que vão minguando, e que a gente, né, acaba aí pesquisando também. Então, isso é importante. Aqui eu trago eu também conheci nos anos 80, início dos anos 90, uma professora chamada Terezinha Saraiva. A professora Terezinha Saraiva escreve muito sobre educação à distância. Volte e meia eu recorro a Terezinha Saraiva, porque ela tem uma história e uma memória muito grande da educação à distância no Brasil. E ela falou uma coisa muito interessante em 95. Dificilmente a avaliação educacional e a da educação à distância vai poder se engessar em modelos quantitativos de levantamentos e interpretação de dados só. Mas a gente não pode ignorar esses mesmos dados. Como disse a Kátia, hoje a tecnologia também nos permite isso. Essas estatísticas, essas coisas que a gente vê lá, 70% entrou, 40% não entrou, 30% fez isso, 20% não encaminhou a atividade. Isso é uma coisa assim que a gente realmente, nós temos muita coisa, muito dado para estudar, né, e para trazer à tona aí. Então, diante disso, na verdade, pegando mesmo a Saraiva, ela diz o seguinte: diante das inúmeras variáveis de um projeto à distância, a avaliação terá que considerar alguns aspectos, só corroborando com as colegas. O primeiro é a aprendizagem do aluno que está lá, levando em conta esse contexto muito bem trazido pela Glaucia e levando em conta, inclusive, a mediatização das tecnologias de comunicação e informação. O próprio ensino é ministrado à distância e não tem como negar, porque é aqui, né? Embora se tenha os conceitos do virtual, do estar junto, virtual e tudo mais, não tem como, né? Essa coisa está distante. Os meios utilizados e a sua aplicação adequada. E aí um grande desafio que eu penso que deve ser já da formação inicial e da formação continuada. Eu trabalho com licenciaturas e trabalho com a pedagogia. E eu percebo, conversávamos com a Kátia ontem também um pouco sobre essa questão. Até que ponto os cursos de formação de professores hoje estão trabalhando e trazendo essa questão das tecnologias de comunicação e informação para o cotidiano, não só da faculdade, mas para que esse professor, quando chegue lá, saiba também utilizar. Passa à margem. São disciplinas pontuais, muitas vezes, não permeia a organização e a elaboração do currículo, e eu vejo que isso é um problema. O funcionamento do próprio sistema de comunicação, a lógica como a comunicação se estabelece num curso à distância, e o fato de ter uma instituição por trás também, e uma instituição que às vezes não é a instituição real, é a instituição paralela, porque ela vem financiada por um programa ou por uma política. Isso é uma grande dificuldade que se tem para se tocar, né, e se avaliar essa questão da educação à distância e da avaliação. E o desempenho institucional das instâncias responsáveis pelas etapas do curso e do projeto, que eu vejo que não tem como evitar. Seja o tutor, o professor, o estudante, o gestor, né, toda essa equipe também que precisa estar sintonizada. 2 lições ela coloca. A primeira lição é de que parece evidente a importância da avaliação como um instrumento sistemático de correção de falhas e promoção de acerto. Nesse sentido, a avaliação não se pode fazer isoladamente no processo de execução e de acompanhamento das ações. E a segunda lição, e essa é uma lição que eu considero interessante, é de que, no caso específico da educação à distância, o atropelamento decisório, isso em 95 ela escreveu, que independentemente da análise avaliativa, usa o poder efêmero para dar e tirar vida a projetos, mudar estilo ou esvaziar linhas de ação.
a perpetuação dessa prática tem levado à lamentável providência de não dar atenção aos dados e interpretações avaliativas, quando não de engavetá-los ou destruí-los. E o que é pior, desenvolver novos mecanismos de avaliação que, privilegiando ora um, ora outro aspecto do projeto, façam acertadas as decisões, independentemente de acertos ou falhas de ação. Me perdoem ler, mas vale a pena para pensar. Porque nós temos uma avaliação que se dá no âmbito do curso, mas nós temos uma avaliação que se dá no âmbito institucional, promovida pelo próprio Ministério da Educação, que são os avaliadores que visitam os polos, que visitam os cursos, né, e que, de certa forma, encaminham as avaliações. A outra coisa é a total ignorância dos processos avaliativos que estão acontecendo dentro das instituições por parte de quem pensa as políticas públicas de educação. E parece que, assim, tudo é novo. E cada coisa que vem, o AB vem, é do novo. A TV Escola, e aí se ignora toda a história de outros grandes programas nacionais que envolveram muitos dos pesquisadores e se começa V0, V0, e se ignora e se engaveta. Isso é um risco muito grande, principalmente porque estão sendo avaliados. Exemplo está aqui, e exemplo está num evento como esse. Então, isso é preciso que se dê voz, né, e que isso seja efetivamente levado em conta quando se pensa na questão da educação à distância. Então, eu penso assim, nós temos esse contexto, que é um contexto real, que é o contexto que todos nós estamos envolvidos. Eu mesmo, como professora de cursos de disciplina, de cursos à distância, me coloco nessa condição da dificuldade, como disse a Kátia, é um assunto espinhoso falar de avaliação, né, de avaliação docente, de avaliação do estudante. Eu vejo que a gente pode ter um caminho, talvez buscar um referencial teórico que seja o de entender o uso das tecnologias do ponto de vista educacional, e para isso a gente busca aí os nossos fundamentos, via Maturana, que seja, e de quem for, né, para fundamentar um pouco essa prática. Acho que cada um de nós tem um papel fundamental enquanto docente, enquanto tutor, enquanto gestor, para repensar esse processo e ajudar a melhorar nisso, e vejo que a gente tem um desafio interessante. O primeiro deles é de que tem que se reconhecer de que a gente precisa mesmo das tecnologias de comunicação e informação. Então, por isso, não dá para ignorar. E a gente é muito mais dependente delas na EAD do que no presencial. Isso é fundamental, embora eu defenda o uso delas, tanto no presencial quanto na distância, cada vez mais, né? Não separando essas modalidades. As atividades propostas também podem incluir mecanismos diferenciados, como, por exemplo, até o próprio exemplo trazido pela professora Gláucia e tantos outros inúmeros exemplos que vocês mesmos vivenciam, né, dessa tentativa. E aqui fazer uma coisa interessante, que é esse estímulo à aprendizagem autônoma. Mas aí, não na perspectiva de considerar quase que como autoajuda, eu posso tudo, sou eu que faço tudo sozinho. Qual é o papel dos materiais de aprendizagem, qual é o papel do conteúdo, qual é o papel das próprias atividades de aprendizagem na promoção da autonomia do estudante. Eu penso que isso é uma coisa importante. Outra coisa é o próprio olhar sobre a cola e sobre a cópia. Isso está acontecendo muito. Não tem mais como evitar. O menino entra lá, copia e cola. Nós estamos tendo até que instalar nos nossos computadores os farejadores para a gente identificar. Mas eu participei de uma banca, eu acho que não comentei isso, e essa menina trouxe o trabalho dela com relação à cola e colocou o seguinte olhar. Eu aprendo enquanto colo? E ela trouxe uma coisa muito interessante, que me lembrou os meus tempos de escola, em que, quando eu chegava atrasada, a professora mandava para a biblioteca para copiar. A gente abria o livro e a professora, para castigo, mandava copiar, eu sou mais antiga, 2 ou 3 páginas de texto direto, e a gente copiava. Né? E a menina se perguntou, eu aprendo enquanto colo? Será que a cola pode ser simplesmente considerada como um plágio? E um desrespeito ao direito autoral? A menina mostrou numa atividade que a intervenção docente foi fundamental para descaracterizar a cola
e levar o estudante, apesar da cola, a aprender. Mas teve que ter ali uma intervenção, que não foi só daquela você copiou. Mas daquilo que você copiou, o que você pode trabalhar. Apesar de dar um certo trabalho professor, mas é uma coisa importante. Já terminei. Para a gente poder conversar agora, que eu acho que vai ter um momentinho, né? Um minutinho. Como ressignificar os conceitos e concepções de avaliação na educação, e aí é na educação como um todo, porque os problemas são os mesmos, né? Quais os reflexos da avaliação sobre o processo de ensino-aprendizagem na educação à distância? Fica aí uma pergunta para tantos pesquisadores, né, responder. A avaliação pode contribuir para a qualidade, para a permanência, para o sucesso do estudante à distância? Né? Pode? E se pode, de que forma? E mais uma sobre a própria autoavaliação, que é um aspecto e um olhar importante da educação, que é a autoavaliação, não só do estudante, como do docente. Como é que ela pode ser promovida? Uma contribuição pequena, espero não tê-los cansado e agradeço muito a oportunidade. Muito obrigada.